Você já deve ter ouvido falar, a ignorância é uma bênção. Cara, pra mim faz todo sentido isso aí. Faz todo sentido até um certo ponto. Por que eu digo isso? Porque até quando eu não sabia, até quando eu ignorava a questão do despertar para uma consciência maior, para uma consciência superior, para mim estava normal. A vida era vivida da maneira que eu vivia e que todos viviam e estava tudo certo. A partir do momento em que eu comecei a ter um pouco de conhecimento a respeito de despertar, a respeito da ilusão da mente, cara, eu comecei cada vez mais querer ir cada vez mais fundo nisso. Cada vez mais parece que um novo mundo se abriu para mim, porque aí começou a aparecer vídeos na internet falando sobre o assunto. Aí eu sempre gostei de ler bastante, então comecei, tipo assim, eu ia na biblioteca e nunca vi esse tipo de livro, nunca me interessei, nunca passou na minha, acho que nem no meu campo de visão passou livros que falam a respeito do despertar da consciência. Mas a partir do momento em que eu comecei a me interessar por isso, a partir do momento em que algo prendeu minha atenção para esse tema, cara, eu não consegui mais parar. Eu não consigo mais parar, entendeu? Então, causou uma grande inquietação na minha mente, na minha alma, entendeu? Para poder tá buscando mais sobre o assunto. E quanto mais você busca, mais você entende, mais você percebe o quão adormecido você estava. E não é só você, o quão adormecida a humanidade está. Entendeu? Então, por isso que eu falo que a ignorância é uma benção. Não sou eu que falo, acho que é um dito popular, que muita gente fala, repete isso aí. E não, eu falo assim, mas eu tô brincando, não me arrependo não. Na verdade, eu agradeço muito por ter me deparado com esse tema, por ter me deparado com esse assunto lá no passado. E só que assim, é algo que depois que você começa a estudar sobre isso, depois que você começa a ler sobre isso, começa a entender um pouco sobre isso, fica um pouco difícil os seus relacionamentos. Fica um pouco difícil as suas amizades, às vezes até mesmo com a pessoa que está ao seu lado, a pessoa, se você é casado, se não tem o mesmo interesse no mesmo assunto, assim, fica um pouco complicado. Porque você vai querer trocar as ideias por causa das experiências que você está tendo, por causa das coisas que você leu e começou a fazer aquilo, começou a fazer sentido para você. Só que muitas pessoas não querem ouvir você falar sobre essas descobertas que você vai fazendo. Muitas pessoas, cara, torce o nariz pra você, velho. Torce o nariz pra você porque esses assuntos não é um assunto assim que qualquer pessoa entende. Não é um assunto que qualquer pessoa está querendo ouvir falar. Porque a pessoa, quando a mente humana, quando ela não entende uma coisa, ela tende a temer aquilo lá. Ela tende a falar que esse negócio aí, isso é doido, esse negócio é coisa... Isso aí não é coisa de Deus não, mano. Isso aí As pessoas falam isso, entendeu? Ou então acha que você já tá chapando. Muitas pessoas usam essa linguagem, né? Ixi, você tá chapando já, fi. Ixi, você tá ficando louco. Para de ver esses negócios aí que você tá ficando meio louco. As ideias que você tá falando. Por quê? Porque eles estão tão adormecidos. E estão tão identificados com a mente. Porque o despertar nada mais é do que você se desvincular, do que você desidentificar com a mente, você entender que você não é sua mente. O despertar é você entender que você não é sua mente, é você entender que você não é o seu corpo. Então, a mente, ela
a pessoa está ali identificada com a mente, com o corpo, com a vida que ela vem vivendo, com a ilusão que ela vem vivendo, que ela se sente ameaçada quando tudo isso é colocado em xeque, quando tudo isso é colocado à prova, entendeu? De que você não é aquilo, então quem eu sou? Então quem sou eu? A pessoa começa a ficar com medo de perder a identidade, quando na verdade ela nunca soube, na realidade, qual é a sua verdadeira identidade, entendeu? Ela vive um eu falso, um falso eu, que é o ego, criado pela própria mente. A mente ela é uma ferramenta que nos foi dada para ser usada por nós, mas que em um dado momento ela meio que é como se fosse aqueles filmes de ficção científica mesmo, sabe? Por exemplo, de inteligência artificial, que foi dada a inteligência artificial para a gente usar, e em um dado momento ela começa a ter vontade própria, a querer agir por si mesma, entendeu? E começa a dominar, ó, a escravizar os seres humanos. Você já viu o filme assim, entendeu? E com a nossa mente, cara, é a mesma coisa. E lá nesses filmes, eles criam toda uma realidade virtual, entendeu? Na qual as pessoas acham que estão vivendo, mas quando conseguem sair daquilo, eles vão ver que o corpo deles estão lá, em algum lugar, adormecido. E o que eles estão vivendo é uma ilusão projetada por aquela inteligência. E na nossa mente, não é a mesma coisa? Nunca foi tão verdade aquele ditado que diz que a vida imita a arte. Ou é a arte que imita a vida? Eu não sei. Eu só sei que eu tô um pouco ofegante porque, como vocês podem ver aqui, é uma subida. É uma subida que eu tô aqui, tem uma serra ali na frente ali. Mas então, enfim, não é a mesma coisa que acontece com a mente humana, que foi dada para nós para ser usada como uma ferramenta de criação, que em um dado momento essa ferramenta de criação criou um eu baseado nas experiências que você estava tendo, que você vem tendo desde a sua tenra infância, e agora criou um eu. Só que esse eu que ele cria, que a mente cria, é um falso eu, entendeu? Chamado de ego. É uma junção de gosto, não gosto, de quero, não quero, aceito, não aceito, eu aceito, eu quero, entendeu? Mas isso daí é o ego, não é quem você é verdadeiramente em essência. Não sei se está dando para acompanhar a ideia aqui. Então, em um dado momento, assim como a inteligência artificial nas ficções científicas, ela se vira contra o ser humano e rouba o lugar dele na existência e faz com que ele viva uma ilusão digital, a nossa mente ela fez a mesma coisa com a gente. Ela roubou a nossa existência, o nosso eu verdadeiro, a nossa essência divina, está enterrada, está soterrada embaixo desse ego cheio de emoções, cheio de ilusões, entendeu? Está soterrada lá embaixo e está adormecido, porque enquanto o ego estiver vivendo e comandando, a gente não percebe o nosso eu superior, o nosso eu verdadeiro. A gente vive na ilusão do ego, entendeu? A gente vive na ilusão do ego, onde ele cria todas essas ilusões. E para o ego existir, para a mente existir, a mente que é a criadora do ego, para ela existir, para ela continuar dando força para o ego estar governando a nossa vida, o que ela faz? Ela tira de nós o único lugar onde o eu superior pode viver, onde esse nosso eu, verdadeiro eu, a nossa essência divina pode viver, que é o presente, que é o aqui e agora, entendeu? Então o que ela faz? Ela vive nos levando para o passado, e vive nos projetando para o futuro, mas no momento presente a gente não vive, a gente
No presente você faz tudo no automático. Você levanta todo dia, praticamente no mesmo horário, faz as mesmas coisas ali, escova o dente, toma banho, toma o café da manhã, vai trabalhar ou vai para a escola. E assim, todos os dias, repetindo praticamente a mesma coisa, vivendo uma vida de ilusão, entendeu? Porque a vida vivida pelo ego, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Enquanto o verdadeiro eu tá lá adormecido. Então, é hora da gente despertar. É hora da gente entender que... Ah, e outra, a mente, ela cria essa ilusão, ela cria a ilusão de que você é a mente. Cara, você às vezes, você nem sabe quem você é. Você pensa que você é o seu pensamento. Depois você pensa que você é a sua mente. Você pensa que você é o seu corpo. E nada, nenhum desses três é você. Você não é seu corpo. Você não é sua mente. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa tudo isso acontecer. Você é o pano de fundo onde todas as coisas podem acontecer. Onde o pensamento pode ser pensado, onde o corpo transita, entendeu? Onde o corpo transita nesse mundo, nessa existência, mas você é o possuidor desse corpo. Você é aquele que tem a mente. Você é aquele que observa os pensamentos passarem na sua mente. Então você é muito mais do que o corpo. Você é muito mais do que a mente. Você é consciência. Você é consciência divina. Entendeu? É isso. Tamo junto. Espero que tenha curtido esse conteúdo aí. E curte esse vídeo aí, para dar uma força para nós aí, pra gente estar alcançando pessoas também que pensam como a gente. Aqui tá a serra que eu falei para vocês, ó. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza? Eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo. Se for possível, aí se inscrever também, para estar acompanhando mais desse conteúdo aqui, entendeu? E também para o algoritmo entender que esse vídeo ele pode ser relevante para pessoas que estão querendo despertar, para pessoas que estão na mesma caminhada que nós aí, tá bom? E vamos junto em busca de sentido, em busca de conexão, em busca do despertar, beleza? Tamo junto, forte abraço, desperte-se.